no capítulo 24, versículos de 9 a 11. Moisés subiu com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel. Sob os seus pés havia como um lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu, sobre os eleitos dos israelitas. Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. Palavra do Senhor. Ontem nós vimos Moisés selar a aliança com o povo de Israel. Lembra que a gente até falava, derrame sangue. O sangue representa isso. Então, Moisés selou a aliança de Deus com o povo de Israel. E o povo responde, confirma a eleição e escolha de Deus. Como é que o povo responde? Faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Olha como é essa frase. Faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Agora, Moisés sobe ao monte com os escolhidos de Israel, para confirmar com o Senhor a adesão do povo à aliança. Ou seja, estamos indo, buscar o Senhor, ir à presença do Senhor, subir ao monte. Meus irmãos, isso daqui é muito importante, porque no mundo hoje se retira isso, esse subir ao monte, esse estar com o Senhor, e às vezes a gente vai esquecendo que a gente precisa ir confirmar com Deus, ir ao encontro, buscar ao encontro. Nós que estamos aqui todos os dias, o que a gente vem? A gente vem encontrar o Senhor, a gente vem buscar o Senhor, a gente vem ouvir a instrução, a gente vem também dar nossa resposta, por isso que a gente comenta tanto aqui, porque a gente vem responder a voz de Deus. E é interessante, porque agora eles estão dizendo assim, agora seremos o povo do Senhor. Essa é a resposta, essa é a confirmação. Agora seremos o povo do Senhor. Não que nós não fôssemos antes, mas agora está selado. Versículo 10 diz, eles viram o Deus de Israel. Sob os seus pés havia como um lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. Meus irmãos, ninguém podia ver o Senhor. Lembra de Moisés? A sarça ardente? Não podia ver o Senhor, senão morreria. E agora o Senhor permite que eles o vejam. Não é? Eles viram o Deus de Israel. E eles ficaram encantados com a sua preciosidade. Olha como era precioso. Onde ele pisava, lajeado de safiras transparentes. E uma luz tão límpida como o próprio céu. Meus irmãos e minhas irmãs, isso aqui é muito forte porque, perceba, esse povo foi ao encontro do Senhor. Subiram ao monte para falar com o Senhor, para se encontrar com o Senhor. O que aconteceu? Aconteceu que, quando eles subiram, eles viram a preciosidade. Eles viram a preciosidade de Deus. E eu te digo, quando nós subimos, quando nós decidimos nos aproximar, a gente vê a grandeza de Deus. A gente vê a imensidão, a luz, o resplandecer, a graça de Deus invadindo nosso ser. E é interessante porque nós percebemos que quantas vezes, e eu digo isso por mim e por tantos, quantas vezes nos afastamos e perdemos esse tesouro, essa luz para viver miséria e escuridão. Quando nós nos entregamos ao pecado, quando nós nos afastamos de Deus, não é desse jeito. A gente vai buscando uma certa falsa alegria e aquilo só traz tristeza para a gente. Por mais que a gente parece até uma coisa, é bem visível para a gente, que parece até absurda. A gente vive correndo atrás de uma falsa alegria e vai se enchendo de tristeza. É assim quando a gente começa a buscar as coisas do mundo, se afasta de Deus. Certo que está buscando alegria, fugindo de quê? A gente vai acabando, a gente deixa de viver. Interessante nós estar na presença de Deus. Olha o que é a diferença da riqueza de Deus e da pobreza do mundo. É bem simples. A gente vai buscando a Deus, a gente não precisa de nada e a gente começa a ter tudo. Presta atenção. Nada. Mas a gente tem tudo, sem precisar buscar nada. Na pobreza do mundo, a gente precisa de tanta coisa. A gente vai buscando tanta coisa, dinheiro, conquista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o pior é que a gente busca tanta coisa e a gente acaba sem nada. Acaba vazio. Entendeu os dois movimentos? Essa é a diferença da verdadeira riqueza da falsa riqueza. É ouro de tolo. Viu? Isso daqui é muito forte. Muitas vezes Deus ocupa
o último lugar em nossas vidas. Sabe? E nós vamos dando desculpas como: eu não preciso ir para a igreja para falar com Deus. Eu não preciso estar aí como vocês aí rezando, não preciso estar aí no celular rezando. Não preciso estar aí rezando esses textos, assistindo live para conversar com Deus. Eu converso com Deus toda hora. Vocês conhecem gente que diz isso? Eu converso com Deus toda hora. Me desculpe a sinceridade, mas o nome disso é desculpa esfarrapada de quem nunca reza ou de quem nunca busca. Isso é uma desculpa. É a desculpa. A verdade é que essa pessoa raramente reza, raramente busca a Deus, raramente, ou só num momento de desespero. E aí diz essa mentira deslavada como uma desculpa até para desmerecer você. Você está aí buscando direto, eu não preciso, eu mesmo falo aqui com Deus sozinho. E eu vou dizer para você, não é assim que é, não é a verdade. Não é a verdade. Era a mesma desculpa que você dá quando você vê o namoro, que a pessoa não busca mais o outro, etc. Vai acabar. Não, mas o amor é o mesmo aqui. Não. Não. É não. E não é por distância não, porque pode ser distante. Eu lembro que eu namorava com Débora, a gente era distante. Naquela época não tinha e-mail, não tinha, não tinha celular ainda, e etc. E a gente era por telefone fixo e orelhão e cartas. E a gente mandava, e aquilo fortalecia, porque mesmo distante, com a comunicação difícil daquela época, a gente mantinha uma presença constante. Ou era uma ligação de orelhão, de cartão, de ficha telefônica, ou chegava a carta e aquilo entusiasmava, aquilo aproximava a gente. Isso é quem tem intimidade. Ora, se os dois tivessem morado distante, a gente tivesse mantido contato, não era só voltar que estava tudo do mesmo jeito. Não estava, não. O interesse tinha perdido. Então, eu vou dizer para você, é a mesma coisa dessa história. Eu não preciso ir, eu não preciso, precisa. Ei, você precisa sim, você precisa marcar presença sim, meu irmão. Eu vou te dizer, a ausência perde a preferência, viu? Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso querer ver o Senhor. Eu preciso me esforçar. Subir o monte significa esforço. Eu preciso me esforçar para ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Isso daqui é muito forte. Deus se mostrou a eles. Sabe, depois de todo esse tempo do deserto, Deus se mostrou a eles no monte. Eles estavam todo esse tempo no deserto. E é interessante por quê? O que isso tem a ver conosco? Você precisa caminhar com o Senhor no deserto para encontrar com Ele no meio do caminho. Pega esse movimento. Você precisa caminhar com o Senhor no deserto para encontrar com Ele no meio do caminho. Que é um exemplo, os discípulos de Emaús. Eles caminharam com Jesus, mesmo sem perceber que era Jesus, para encontrar com eles no meio do caminho. Para encontrar com eles. Quando chegaram em Emaús, ele fez que passado, fica conosco, o Senhor, já é tarde, a noite se aproxima. Quando Jesus se revela, que eles percebem que era Jesus, não ardia o nosso coração quando ele falava. Ou seja, eu já sentia a presença do Senhor, mas ainda não tinha clareza que era o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo um tempo de deserto, faz parte. Armando uma tenda aqui, armando uma tenda acolá, depois passando uma temporada aqui, depois passando uma temporada acolá. O povo de Israel fez desse jeito. Mas no coração deles, eles nunca perderam o foco. Qual era? Conquistar a terra prometida. E para isso eles precisaram ver o Senhor. E depois de verem o Senhor, era preciso se comprometer com Ele. Sim, para depois Ele revelar a sua glória em tua vida. Lembra da parábola do tesouro escondido? O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Ele está lá, ninguém está vendo. Mas quando você sabe que Ele está ali, você vai e vende tudo para comprar aquele campo. E isso daqui é muito forte, porque quando nós encontramos esse tesouro, ei, meu irmão, quando encontramos esse tesouro, nós não saltamos por nada. Eu posso perder tudo. Se eu não perder o Senhor, eu tenho tudo. Grave essa frase. É uma coisa que eu sempre digo para mim, eu posso perder tudo. Se eu não perder o Senhor, eu tenho tudo. Ele é o tudo. Tudo nessa vida vai passar, só Deus permanece. Só Deus permanece. Alguém me perguntava, e quando é que para? Eu digo, até chegar ao céu. Não para. Então,
quando nós encontramos esse tesouro, nós não soltamos por mais nada. Jó entendeu muito bem isso. Jó dizia, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E olha que Jó perdeu, foi coisa. Jó perdeu, foi coisa, e ele estava lá, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo dizia, por Cristo perdi tudo, mas considero isso como um lixo, em vista do conhecimento de Cristo. Ou seja, meus irmãos, é a hora, muitas vezes eu preciso perder para ganhar. Eu preciso saber que quando eu estou com Deus, até de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Chegou a hora de vermos o Senhor nesse deserto. Chegou a hora de percebermos a sua preciosidade e a sua luz. E eu quero dizer para você, muitas vezes a escuridão, as trevas, sabe, a miséria, vai sempre chamar você, dizendo que vale muito. É ouro de tolo. Não se engane. Não se deixe enganar por pequenas réstias de luz, parecendo que são faróis. Não, só o Senhor é a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.